Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia Equilibrada. Eu sou o Anderson dos Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar a respeito de quê? Será que teria Deus um ponto fraco? Mas antes gostaria de fazer um pedido para vocês. E não custa nada, é de graça, é 0800. Curta esse vídeo, dá um joinha aí, compartilha, se inscreva no canal, ativa aí o sininho para você receber todos os nossos vídeos e não deixe de comentar aqui embaixo, dê a sua opinião é importante para nós. Mas afinal, teria Deus de fato um ponto fraco? E meus queridos, eu acredito que não, e pelos seguintes motivos. A gente na teologia aprende a respeito dos atributos de Deus. E um dos atributos de Deus, o qual a gente aprende, a gente chama de independência ou a seidade de Deus. E essa seidade significa que Deus é autossuficiente em si mesmo e é poderoso em si mesmo e Deus é autoexistente em si mesmo. Podemos afirmar que Deus não foi criado por mãos humanas, mas Deus existe eternamente. E biblicamente, como que a gente pode comprovar isso? Acreditamos que o salmista foi inspirado para escrever ali o Salmos 90, no verso 2, que diz que antes que os montes nascessem, ou que céu e terra fossem criados, Deus é Deus. Então a gente consegue perceber pela própria palavra de Deus que antes de todas as coisas que a gente consegue ver, ou pensar ou imaginar, Deus já existia, isto é, Deus é eterno. A gente também consegue ver isso biblicamente ali em Apocalipse, capítulo 1, no versos 8, diz que eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Percebeu? A Bíblia nos declara que Deus é eterno e sendo eterno, sendo poderoso em si mesmo, não há nele nenhum tipo de falha. Se a gente interpretar que Deus tem um ponto fraco, a gente vai poder afirmar e dar base para outras interpretações, dizendo que Deus não é esse Deus todo-poderoso, todo onipresente, todo onipotente, todo amoroso, como ele o é. A gente precisa também tocar num outro ponto, num outro atributo de Deus que a gente chama de onipotência. Eu acredito que vocês já devam ter escutado a respeito da onipotência de Deus por aí. Isso significa dizer que Deus é todo poderoso e não há a menor possibilidade da gente crer que Deus teria um ponto fraco. Caso contrário, a gente também estaria abrindo margens para interpretações de um Deus falho, de um Deus decadente ou de um Deus que até talvez possa mudar. Então, a onipotência de Deus também está presente na Bíblia. No próprio Salmos 90, no verso 2, quando é declarado a respeito de Deus, o termo utilizado ali é El em hebraico, já falamos desse termo no vídeo anterior, que significa todo poderoso. Então Deus é completamente poderoso e não há nele nenhuma falha, não há nele nenhum déficit para que a gente possa vir a acreditar que Deus tenha um ponto fraco e muito menos que esse ponto fraco seja o ser humano. A gente também precisa tocar num outro ponto que a gente chama de imutabilidade de Deus. Também é um atributo de Deus. O que significa isso, Anderson? Significa dizer que Deus não muda. Significa dizer que não há nele, como diz lá Tiago, capítulo 1, verso 17, não há nele nenhuma sombra de dúvida, não há variação de mudança. Aliás, o texto de Tiago diz que nele não pode existir nenhuma sombra de dúvida. Se a gente acreditar que em Deus existe um ponto fraco, isso infringe o ponto da onipotência de Deus e talvez a gente acredite que Deus muda por algum meio, e isso vai também infringir a imutabilidade de Deus e a gente teria um grande problema em acreditar nisso. E por que também toquei nessa questão da imutabilidade de Deus?
em dizer que Deus não muda, apesar de Deus poder agir de formas diferentes em determinados momentos, mas no seu caráter único e nos seus atributos não há nenhum tipo de mudança, e isso nós podemos afirmar com muita convicção, com muita certeza. Mas toquei nesse ponto porque às vezes a gente esquece de trazer equilíbrio sobre os atributos de Deus. Parece que às vezes tem se enaltecido, maximizado o amor de Deus e deixado os outros atributos de lado. Se você quiser conhecer mais sobre os atributos de Deus, aconselho que você aí procure nas redes sociais, procure na internet ou adquira para você uma boa teologia sistemática que você vai conseguir ali aprender um pouco a respeito dos atributos de Deus. Mas como eu estava dizendo, atualmente tem se enaltecido o amor de Deus e nós temos esquecido que Deus, ao mesmo tempo, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E nós não podemos ter esse tipo de desequilíbrio, achando que Deus, em seus atributos, é mais uma coisa do que outra. Na verdade, todos os atributos de Deus são uma só coisa. E eu espero que isso fique claro para você. Não há mais amor de Deus e menos justiça. Até quando a gente olha para o Antigo Testamento ou para a Antiga Aliança, a gente não pode fazer esse tipo de afirmação dizendo, olha, Deus é mais justo no Novo Testamento do que no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento tinha isso ou tinha aquilo. Quando a gente faz esse tipo de afirmação, a gente está enaltecendo alguns atributos de Deus que talvez fiquem de forma mais visível no Novo Testamento do que no Antigo, mas a gente corre o risco de ter um desequilíbrio naquilo que a gente chama de atributos de Deus. E um outro ponto muito importante que a gente precisa falar, precisa tratar, é olhar para o texto. A regra básica de ouro da hermenêutica diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando a gente olha para o texto referido, quando a pessoa que soltou essa máxima aí pela internet a respeito do ponto fraco de Deus, ela usa o Salmo 51, que é um salmo muito conhecido, o salmo davídico, de quando Davi comete adultério. Então ele usa o texto de Davi ali dizendo que um coração contrito e quebrantado Deus não rejeitará. Como se Deus tivesse um ponto fraco, que Deus não pode rejeitar um coração contrito e quebrantado. Mas se vocês observarem, vocês vão ver que Davi começa o Salmo 51 pedindo perdão para Deus. Ele começa o salmo reconhecendo o quão falho ele foi, o quão pecaminoso ele foi, o quão errado ele estava na situação, o quanto de misericórdia ele pede a Deus pela sua vida, ele pede a Deus para que Deus o purifique, para que Deus o limpe, para que Deus tenha compaixão diante dele. E se a gente pode traçar aqui um paralelo de 10 e pegar lá o texto de Tiago, no capítulo 4, vai dizer que Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. E a gente pegando essa ideia de Tiago e remetendo para Davi, a gente consegue entender a unidade da Bíblia. Davi chega diante de Deus com um coração extremamente humilde, humilhado, quebrantado. E esse coração, Deus não resiste no sentido de fazer desdém com a situação de Davi. O termo hebraico ali para desprezar, basa e nos remete a essa ideia de desprezo, de rejeitar. E quando a gente olha para o Novo Testamento, lá em Tiago 4, a ideia é bem semelhante. Deus rejeita os soberbos, resiste os soberbos, mas o humilde, a esse ele dá graça, esse ele recebe. O próprio Davi, nesse mesmo salmo, lá no versículo 16, vai dizer que ele poderia ter chegado diante de Deus com as mãos cheias.
O que isso quer dizer? Que Davi poderia ter chegado com holocausto, com animais sacrificados diante de Deus, fazendo algum tipo de sacrifício ritualístico diante de Deus, mas o próprio Davi reconhece que isso não seria suficiente, e então ele profere que um coração, porque ele sabe da ótica do coração, ele sabe que o que Deus está em busca é de um coração contrito e quebrantado. E se por algum motivo Deus tivesse observado o coração de Davi não tinha quebrantamento, não tinha verdade, muito certamente Deus teria sim resistido também ao Davi. E a gente precisa ter em mente que na atualidade existe um cunho filosófico muito grande, humanístico muito grande no meio eclesiástico. Hoje nas denominações a questão antropológica está muito em voga, e essa questão de antropologia, o anthropos, que significa homem em grego, pelo menos no grego bíblico, o anthropos, o homem, está no centro. Os cultos hoje são voltados para agradar o homem, para satisfazer o homem, para atender às necessidades do homem, o ego do homem, as vaidades do homem, e tem se deixado cada vez mais de lado o culto teocêntrico, que é o culto voltado para Deus e que é o culto que a Bíblia nos instrui a fazer de Gênesis a Apocalipse. Essa questão humanística ganha muita força a partir ali da Idade Média, entre o século V até o 15º século. Esse tempo é considerado como a Idade Média ou a Era Medieval, onde desde Constantino, já no século III, século IV, vinha-se a igreja tendo poder sobre as pessoas. A igreja era detentora do poder, ela era detentora da política, ela era detentora do pensar e impunha fardos pesados sobre as pessoas, e de fato esse fardo veio pesado durante muito tempo. Nós passamos pelo período da Inquisição, onde as pessoas eram queimadas se não professassem a sua fé. Havia ali uma obrigação por parte da Igreja Católica Apostólica Romana de se professar a fé católica e etc. E aí surge o humanismo como um grito para dizer basta a toda essa imposição. Por um lado, isso é até bom, porque parece que a igreja se perdeu nesse tempo e há algum problema que aconteceu ali, e surge esse lado humano dizendo que agora o homem tem que estar no centro, os olhos têm que estar mais voltados para o homem, o transcendental fica de lado, o místico fica de lado, e agora passa-se a valorizar o homem e a colocar o homem no centro. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Se por um lado havia desequilíbrio por parte da igreja, atualmente nós não podemos também trazer desequilíbrio para os cultos atualmente e colocar o homem no centro, quando na verdade quem deve estar no centro é Deus. Então, se existe alguém que tem um ponto fraco, somos nós e não Deus. Atos capítulo 17, versos 28 vai dizer que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Somos nós os limitados, somos nós que temos pontos fracos e somos nós que buscamos em Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sempre existiu, o Deus que é eterno, o Deus que não muda, o Deus completo, o Deus que é todo amoroso. Somos nós, seres limitados, que buscamos nesse Deus completo, buscamos nele sabedoria, amor, discernimento. Somos nós aqui, os seres limitados. Então, se existe alguém que tem um ponto fraco, somos nós e não Deus.